Olá, boa noite, pessoal. Tempinho de chuva, bom, né? Queria todo mundo estar dormindo, certeza, né? Mas estamos aí com a graça de Deus. Vamos lá, meus amigos. Eu quero falar com vocês hoje sobre o entendimento que a gente deveria ter acerca do reino de Deus, do que isso representa na prática, na nossa vida. E isso não é um assunto que é apenas um problema para os nossos dias. Esse problema é antigo. Muita expectativa foi criada sobre o que seria o governo de Deus sobre a realidade, e nós vemos que, mesmo quando Jesus estava respondendo essas perguntas pessoalmente, o tempo todo isso era meio que uma questão recorrente. A gente vê lá em Lucas capítulo 17, no verso 20, né, a resposta de Jesus a este assunto de uma maneira bem incisiva. Diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Que confusão é essa em se pensar no reino de Deus, sendo que durante a história da humanidade até o tempo presente, nós temos que lidar com a dificuldade de acreditar que as coisas não fugiram do controle. Acreditar que os homens maus e acreditar que os governos corruptos e que aqueles que promovem guerras e aqueles que fazem qualquer coisa que seja divergente dos valores do próprio Evangelho, estas pessoas não têm autoridade o suficiente para fazer com que o reino de Deus seja ofuscado de alguma maneira. Como nós podemos ter clareza sobre isso? Simplesmente olhando para a realidade. Eu falo para as pessoas que uma coisa que eu parei há muitos anos, atualmente eu parei total mesmo até de ver televisão, porque televisão, sinceramente, é ela que determina o que você tem que assistir, que horário, né? Mas eu me lembro que no passado uma coisa muito comum, e que aqui em Uberlândia de vez em quando eu ainda vejo, é gente que acorda de manhã e liga a televisão para assistir aqueles programas policiais. Se você começa seu dia assistindo um programa com as notícias policiais, parece que você começa seu dia triste, né? Porque eles pegam tudo que houve de mais difícil, de desafiador, tudo que aconteceu de ruim no dia anterior e condensa para colocar a título de curiosidade no dia seguinte. Por que a TV enfatiza isso? A TV enfatiza isso porque dá audiência, a gente gosta das coisas difíceis, né? A gente gosta da curiosidade de saber quem morreu e como que essas coisas aconteceram. Só que isso pode gerar no nosso entendimento uma percepção equivocada acerca da própria realidade. Porque mesmo um condensado de tudo aquilo que aconteceu de mais difícil no que se refere à criminalidade do dia anterior ou da semana anterior, o que isso representa diante do todo sobre o qual Deus tem o controle absoluto? E mesmo estas circunstâncias adversas, será que há dúvidas no nosso coração sobre o controle de Deus até sobre elas? É fato que o Senhor reina sobre tudo, mas enxergar esse reino de Deus, que Ele está dizendo que já está no meio de nós, é difícil. Isso não vai acontecer através de uma ação prática, onde a gente tente impor alguns valores, de modo que o noticiário de amanhã vai parecer um pouquinho menos triste do que foi o noticiário de hoje. O reino de Deus não é visto primordialmente nestas coisas, mas em pequenos detalhes, dos quais a gente não pode ficar alienado, e nós temos que prestar bastante atenção. Exatamente dentro dessa ideia é que eu gostaria de ler com vocês, daqui um pouquinho, o texto de Daniel, capítulo 2, que foi o tema a ser trabalhado essa semana nos pequenos grupos, onde nós vamos ver o povo de Deus, a antiga nação de Israel, junto com Judá, que havia se dividido, e esses dois reinos em uma adversidade terrível. Ou seja, imagina que você faz parte de uma nação que recebeu promessas de Deus, e essas promessas não vieram apenas como palavras vazias ou como mitos a serem interpretados de maneira forçosa para que você encontrasse
alguma aplicação na realidade. Não, não, o povo de Israel se tornou o povo de Israel debaixo de uma promessa que se materializou com muitas coisas visíveis, sinais e prodígios, e a mão de Deus operando poderosamente em um número incontável de circunstâncias, dos quais a gente tem todo o Antigo Testamento registrando isso, e não havia dúvidas no coração daquele povo acerca do seu chamado, ou da promessa de Deus para que eles fossem, ou tivessem o entendimento de que fossem especiais, de que o amor de Deus os atingiu de alguma maneira. No entanto, esta consciência de ter o favor de Deus ter o favor de Deus na sua caminhada, na verdade, o que isso significa? Isso significa que, uma vez que o Senhor te chama de parte agora do seu povo, é preciso que você viva de maneira coerente com aquilo que o próprio Senhor está dizendo a seu respeito. Ou seja, algo muito parecido com a vida de todos nós em todas as épocas. O problema que nós enfrentamos na atualidade é sobre o número de gente que tende a falar que é filho de Deus, mas que tem uma dificuldade imensa de compreender a responsabilidade inerente a ser filho de Deus. Cristo, quando fala que é filho de Deus, ele deixa absolutamente claro que ele faz apenas aquilo que glorifica o Pai. Ele faz aquilo que o Pai quer que ele faça. Exatamente isso que confirma a filiação dele com o próprio Deus. Agora nós, infelizmente, temos a tendência, principalmente na atualidade, de reivindicarmos as bênçãos de Deus, o favor, a graça, tudo aquilo que nos é confortável, mas na hora das responsabilidades, parece que a gente está repetindo a história da nação de Israel e da nação de Judá. Ou seja, povos que tinham uma promessa, que foram chamados, que foram levantados como gente para ser alguma coisa especial sobre a face da terra, mas que se ocupou demais com seus próprios interesses, se ocupou demais em dizer para os outros que são servos do Deus vivo, que conhecem a verdade, que têm as escrituras que realmente valem, que tem o templo onde Deus deve ser adorado, que conhecem os ritos, que tem uma tradição sacerdotal. Tudo isso esse povo aqui era especialista. No entanto, o coração deles e as práticas, como tradução daquilo que estava no coração, não era de forma alguma alinhada com o entendimento. E o que você acha que acontece quando você pensa certo, aparentemente, mas a própria prática não está alinhada com aquilo que teoricamente você sabe? A gente vai se corrompendo, de modo que dali um pouco você passa a pensar errado mesmo. Até porque na mudança das gerações, por mais que você diga as coisas corretas e você ensine as escrituras da maneira correta, os nossos próprios filhos tendem a não ouvir muito aquilo que a gente fala, como nós não ouvimos aquilo que os nossos pais falavam em muitas circunstâncias. Mas o tempo todo nós estamos olhando para aquilo que eles fazem. É preciso então que haja um alinhamento entre aquilo que dizemos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. E esse alinhamento não serve de qualquer jeito, tem que ser segundo o próprio jeito que o Senhor deseja e que a Escritura traz como parâmetro de vivência para todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso valia para o Antigo Testamento dentro de práticas específicas e vale agora para a nova aliança do Novo Testamento, entendendo que, se por um lado estamos libertos de uma série de ritos que já não fazem sentido porque foram plenamente cumpridos em Cristo Jesus, no entanto essa filiação tem que se materializar em uma consciência tão clara, mas tão clara, que toda a nossa maneira de viver tem que ser orientada a ela. Ou seja, esse tal reino de Deus, que Cristo está dizendo que está no meio de nós, precisa talvez não estar no meio entre eu e o Guilherme, mas talvez até no meio de mim mesmo e no meio do Guilherme. Ele já não é algo apenas exterior, mas é algo que tem que ser encarnado na vivência de todos nós. Não dá para a gente apenas repetir as palavras bonitas
porque isso não significa nada. O que acontece é que a nação de Israel e a nação de Judá, se tornando especialistas em contar vantagens a respeito do seu passado e de tudo que viveram e de como tinham promessas de Deus, ainda assim se distanciaram tanto daquilo que era a vocação desses dois povos, até a divisão dessa nação é uma dessas consequências, que no final eles se tornaram o oposto daquilo que o Senhor os fez para ser. E as nações estavam dando muito certo. Elas não estavam passando por necessidades, por crises necessariamente. Não, a coisa estava indo bem. Um rei atrás do outro, uns acertavam mais a mão, outros erravam. Mas no espectro político-social a coisa estava caminhando. Como vai caminhando? De crise em crise a gente vai superando e dali um pouco a gente se esquece da crise passada e acha que a próxima é sempre a mais problemática do mundo, né? Até que ela passe e aí a gente espera outra. Essa era a história de Israel e de Judá. Mas Deus se desagradou de maneira tão grave com relação a estes que eram herdeiros daquela promessa. E o problema é que as promessas de Deus são da mesma natureza que o próprio Deus. As promessas de Deus são eternas como Deus é eterno. Então, ainda que aquele para o qual ele fez uma aliança se corrompa, a promessa de Deus não está sujeita à variação. Até porque quando Deus promete alguma coisa, ou quando Deus jura alguma coisa, você acha que Deus jura por quê? Ele jura pela mesma coisa que a gente jura, né? Você vira e fala assim, não, acredita em mim, eu juro por Deus. Pois é, Deus tem que jurar por si mesmo, porque ele não tem nada maior do que ele para poder jurar. Ou seja, toda palavra de Deus já é para nós uma aliança, porque Deus não precisa colocar essa conversa de eu estou jurando simplesmente porque toda palavra de Deus é fiel. Agora, a nação de Israel e de Judá se distanciaram completamente daquilo que era a sua vocação. E a aliança estabelecida com esses povos se tornou algo unilateral. Era Deus dizendo o que eles eram, eles afirmando que acreditavam nisso, mas vivendo de maneira a tentar provar que Deus estava errado. Algo muito parecido com o que a gente pode fazer na nossa vida. A gente diz que é filho de Deus, a gente diz que é homem de Deus, mulher de Deus, qualquer coisa de Deus, sabe? Eu trabalho para a glória de Deus, eu não sei o que para a glória de Deus, mas no final a glória de Deus está lá, terceiro ou quarto lugar da nossa lista de prioridades, se é que a gente sabe explicar o que é essa tal glória de Deus que você está dizendo aí que honra de alguma maneira. O que acontece é que Deus, então, fez aquilo que todo pai faz, quando aqueles que ele chama de filhos se desviam do reto caminho. O Senhor castigou as nações de Israel e de Judá, de uma maneira muito pesada, muito exemplar, e de maneira a não poupar aqueles que chama agora para fazer parte dessa família, da mesma maneira que não poupou Cristo Jesus. Só que nós, curiosamente, quando estamos enfrentando as adversidades e a mão de Deus pesa sobre nós, eu não sei por que a gente entra em crise com o diabo. A gente fica assim, nossa, o diabo está fazendo a festa na minha vida. Não, o inferno, não, alguém deve ter feito uma macumba para mim. Você quer arrumar um culpado, e a única pessoa que é o verdadeiro culpado de todas as mazelas existenciais da sua vida, que é você mesmo, não faz aquilo que deveria fazer, que é se apresentar diante daquele que é poderoso para te salvar de qualquer adversidade, que é o próprio Deus. Ou seja, ainda que o próprio Satanás aparecesse diante de nós, isso acontece porque o Senhor permite, e se isso aconteceu, eu posso virar para o Satanás, ao invés da gente gravar uma longa entrevista, eu posso simplesmente virar e falar assim, agora eu já entendi, agora deixa eu ir falar com quem resolve. E a gente manda esse cara embora logo, e aí nós vamos tratar com Deus. Afinal, por que Deus permite que o mal toque na nossa vida em diversas circunstâncias? Que lição há para ser aprendida? Tudo isso são
verdadeiros mistérios da nossa caminhada, mas a verdade é que o Senhor tem o controle sobre tudo. Israel e Judá, as nações ali que antes eram só Israel, né, se distanciaram tanto da vontade de Deus, que o Senhor enviou profetas para avisar o que ele haveria de fazer. Ele falou assim, por causa da infidelidade de vocês, por causa dessa infidelidade, eu vou trazer um reino estrangeiro que vai vir aqui e vai escravizar vocês todos. Notícia ruim, né? Bom, o que aconteceu? Deus levantou um rei chamado Nabucodonosor, que veio e conquistou Israel, Judá, e os levou como escravos para a Babilônia. O mais engraçado dessa história é que até umas décadas atrás, negava-se a existência de Nabucodonosor. Hoje isso já é uma página virada, né? Porque não aparecia esse nome em lugar nenhum, a não ser na Bíblia. Pois hoje a própria ciência histórica já sabe que Nabucodonosor de fato existiu, tá? É engraçado isso, né? Bom, Nabucodonosor foi o homem usado por Deus para ser aquele que vai trazer a espada contra o povo de Deus, mas em favor do povo de Deus, segundo aquilo que são os desígnios eternos do próprio Senhor. É uma loucura para nós tentar entender isso, né? Como que Deus está tratando o seu povo em favor desse povo, mesmo permitindo que coisas ruins aconteçam com ele. E a Escritura está o tempo todo contando esse tipo de história. O que aconteceu foi que todas essas duas nações foram escravizadas, assim como outros povos, e essa escravidão foi muito pesada. Foram levados para a Babilônia, e a Babilônia, gente, é uma representação até espiritual de tudo que há de mais primoroso e sofisticado e tecnológico e de conhecimento, mas também de corrupção, de prostituição, de impureza, tanto na questão sexual quanto religiosa. Os caras conseguiram construir uma nação onde eles queriam trazer o melhor do melhor para lá, de todo mundo conhecido na ocasião. E conseguiram fazer isso. Você sabe onde que era a Babilônia? Onde? Onde hoje é o Iraque. Olha que loucura. Uma terra de delícias. Oriente Médio ali. Lugarzinho bom. Lugarzinho que tinha tudo para dar certo. E que o próprio Deus disse que iria favorecer esse povo, porque a nação de Israel e de Judá precisavam receber uma lição. O que aconteceu lá também foi que o Nabucodonosor, dentro da sua visão extremamente estratégica, começou a pegar cada um dos povos que ele trazia e ele mandava separar dentre esses povos homens perfeitos, que fossem considerados inteligentes, que fossem considerados pessoas de valor, e ele trazia esses caras que representavam como príncipes de um povo, mesmo que não fosse dentro de uma figura governamental, mas dentro daquilo que é o melhor desse povo, e ele trazia esses caras para a sua própria corte. E ele não trazia esses caras para serem escravos que vão apenas servir coisas, não, ele trazia esses caras para que eles pudessem ser instruídos em todas as ciências e o conhecimento daquilo que eles já tinham coletado do mundo inteiro. Ou seja, a melhor universidade que você conseguir imaginar. Morar lá, você tinha comida garantida, você tinha moradia garantida e você tinha o melhor ensino que é possível de se obter. Neste contexto, exatamente, é que aparece Daniel, que é o do livro aqui que a gente vai ler, e o Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel, que passou a ser chamado de Beltesazar, até o nome das pessoas eles mudavam,
E o Ananias, Misael e Azarias é o tal do Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou seja, quando você se tornava parte deste lugar, até um nome novo você ganhava. A melhor proposta de todas era para esses sujeitos. Pare de sofrer, vocês agora vão fazer parte da corte do rei, e vocês vão comer do bom e do melhor. Essa história até do comer à parte, isso é coisa para outro dia, né? É um desafio sobre como, quando Deus permite que a gente vá para lugares que são lugares muito ruins, que são lugares que não é o lugar onde deveríamos estar, e aí aparece uma oportunidade extremamente prazerosa, extremamente que vai mudar a sua realidade. Mas isso pode estar custando a sua alma. Quantas vezes a gente aceita esse tipo de proposta? Pois esses caras, por mais que estivessem nessa condição, eles não se submeteram àquilo que era a facilidade oferecida para que eles permanecessem ali onde eles estavam. Ou seja, homens que permaneceram fiéis diante de Deus, de uma maneira que toda a nação não era fiel, nem quando não era escravo. Ou seja, o tal do reino de Deus, quando ele está verdadeiramente em nós, as circunstâncias ao nosso exterior se tornam menores ou menos importantes do que elas realmente são. E isso foi testemunhado de maneira prática na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Esses caras andaram com Deus de uma maneira admirável, onde no lugar das facilidades, uma nação inteira, 2 nações na verdade inteiras, não andaram com Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus completou a lição do jeito que Ele queria que fosse completada. Vamos ler um pouquinho aqui, eu quero ler com vocês Daniel 2, nós vamos ler os versos de 1 a 8, depois a gente vai saltar alguns aqui, porque o texto é um pouco grande, tá? Daniel capítulo 2, verso 1. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Só um detalhe aqui, viu gente? Os magos, também pode ser conhecida essa expressão por sábios, tá? Agora, encantadores e feiticeiros vão ser aqueles que estão associados principalmente ao que nós pensamos na questão farmacêutica, aqueles que são capazes de manipular poções, remédios e coisas do tipo. E os astrólogos, gente, os astrólogos representam o ápice da ciência nessa ocasião. É bom lembrar que o que nós chamamos de astronomia veio a surgir apenas na modernidade, tá? Inclusive, nos evangelhos, nós temos o relato dos tais magos, que também são sábios, né? E não gente que faz magia, que vem para adorar o Salvador, o Rei dos Judeus, o Salvador do mundo, Jesus, que acaba de nascer, e eles são orientados como para que eles cheguem até lá? Eles são orientados por uma estrela. Aí você fala assim, então, como é que eles sabiam disso? Nós não fazemos a menor ideia. Não há registro algum direto, principalmente porque esses caras, mesmo que você ache alguma coisa no Antigo Testamento, porque tem 1 ou 2 referências meio vagas. Esses caras não são judeus. Então não faz sentido que uma referência do Antigo Testamento que servisse para os judeus confirmasse uma história de alguém que está seguindo uma estrela que não é judeu. E aí vem a pergunta, como é que esses caras souberam disso? Nós não fazemos a menor ideia. Mas esses sujeitos são o que a gente considerava aqui na época como astrólogos.
ou seja, pessoas que observavam as estrelas e tentavam procurar correlação entre elas e a realidade do mundo terreno. Nada a ver com esse papo de horóscopo e essa bobagem toda que foi desenvolvida posteriormente, tá? Isso era o que hoje nós chamaríamos da ciência astronômica. Então o rei foi lá, chamou os caras e falou: eu quero saber o que isso significa. Verso 4: então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Uma curiosidade aqui: a nação de Israel tinha como língua corrente o hebraico, e agora que a partir desse convívio com essa nação da Babilônia, você começa a ver como que a língua do povo é mudada para o aramaico. Para vocês terem uma ideia, Jesus falava aramaico, e as escrituras que eles liam eram mantidas em hebraico. O hebraico se tornou naquela ocasião uma língua que já não estava mais sendo usada e que era especializada apenas para a leitura dos escritos sagrados. O povão mesmo falava aramaico. Ou seja, a dominação cultural que a Babilônia exerceu sobre todas essas duas nações foi muito forte. Continuando. Então os caras falaram, né? Nós interpretaremos. Verso 5: o rei respondeu aos astrólogos: essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem um monte de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Ele chama os caras e fala assim: ah, então vocês são aqueles que são capazes de interpretar o sonho? Então me fala qual é o sonho que eu tive e qual é a sua interpretação. Isso aqui me lembrou um vídeo que eu vi uns anos para trás. Era um repórter espanhol entrevistando um vidente. E aí ele está entrevistando, ele fala assim: então você é capaz de prever o futuro? E ele: sou capaz. Ele meteu-lhe um tapa na cara, mas do nada, assim, ó, pá! E o cara, aí ele: e como é que você não previu isso? Quando eu vi esse vídeo eu falei: meu Deus, coisa, era mandar o CQC, né, ou o Pânico entrevistar alguém, né, seria desse naipe. Hoje você vai preso se você fizer um negócio desse. Então o que o rei está propondo aqui é muito pesado. Ele está dizendo assim: ah, então vocês vão interpretar? Então falem qual foi o sonho que eu tive e falem qual é a interpretação. O que eles disseram no verso 7? Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, verso 8: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Do verso 9 até o verso 43, vai contar para vocês a história de como que Deus passou o trator em todo mundo, matou os caras tudo, queimou tudo do jeitinho que ele falou que ia fazer. E no meio dessa história toda, quem que estava ali entre o grupo de sábios, o grupo de pessoas que estava vivendo nessa elite intelectual e do conhecimento? Exatamente Daniel e os seus 3 amigos. Mas o que aconteceu foi que o próprio Daniel intervém e fala assim: opa, peraí, ele era amigo do cara que foi mandado para matar eles. Fala para o rei que nós vamos conseguir interpretar esse sonho. E aí ele junta com os caras, faz uma vigília de oração ali e fala: olha, vamos clamar a Deus, e Deus vai resolver o negócio. E a questão é que Deus resolveu mesmo. E o sonho era um sonho aquelas coisas todas simbólicas, né? Uma estátua que começa na cabeça de ouro e vai descendo, e os materiais vão ficando cada vez mais baratos, até que por fim os pés são de barro. E o que acontece é que rola uma grande pedra e acerta os pés, e aí o negócio desmorona inteiro. Esse é o resumo do sonho. Mas o mais legal aqui
é a interpretação final acerca daquilo que tudo isso representava, que está no verso 44 deste mesmo capítulo. Diz assim: na época desses reis, cada rei representava ali um desses materiais, né? Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Do que Daniel estava falando? Exatamente da resposta que o próprio Deus havia dado para eles, a respeito do reino de Deus, e sobre como esse reino de Deus seria revelado, inclusive, a partir de todos esses outros reinos que acham que são alguma coisa. Ou seja, a própria Babilônia foi utilizada por Deus para um bem maior que o Senhor havia de revelar. Trazendo isso agora para a nossa própria vida, meus irmãos, dentro de 3 pequenos questionamentos. Há clareza na nossa vida sobre o que é o reino de Deus, explicando isso de uma maneira simples, de uma maneira que chega a ser até óbvia, mas que pode ser que a gente não tenha parado para pensar. O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus é onde Deus reina. Então, se você quer saber se o reino de Deus está na sua casa, é só você olhar para a sua casa e saber se Deus reina na sua casa. Se você quer saber se as suas finanças fazem parte do reino de Deus, é só você olhar agora para as suas finanças e ver se quem toma as decisões de prioridade é aquilo que são os valores do reino de Deus ou os seus valores, as suas prioridades. Você quer saber se Deus reina na sua sexualidade, é só você olhar quem que manda nesse negócio e quem que obedece. É extremamente simples, o reino de Deus é onde Deus reina. E nós estamos em luta o tempo todo. Por quê? Porque nós queremos reinar no lugar de Deus muitas vezes. E tentar ocupar o lugar de autoridade, onde Deus é autoridade, é exatamente o que o diabo quer fazer, o tempo todo. Ele quer subjugar a vontade de Deus para que a vontade dele se estabeleça. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a nação de Israel, sendo infiel, foi punida com uma colonização forçada, com uma escravidão, foram levados para o exílio. Esse negócio demorou bastante tempo, esse negócio custou caro, até o idioma deles foi mudado, o negócio foi feio, e aí você pensa, não é muito dura a lição que Deus deu para eles, fazendo com que as duas nações passassem por isso tudo? Gente, vamos olhar para a realidade, vamos olhar para as coisas como elas se apresentam. Toda vez que você olhar para alguma coisa e começar a ter raiva, falando assim, sabe? Eu acho que esse governo, ele está longe da vontade de Deus, porque ele é isso e aquilo e não sei o que lá. Tá bom, a gente pode falar isso para todos. A gente pode falar isso para todos os governos sem medo de ser feliz. Uns acertam mais, outros erram mais, mas a grande verdade é que uma nação se torna inimiga de Deus naturalmente quando o seu povo não tem uma aliança estabelecida com o próprio Deus. Então é muito fácil a gente culpar os governos, o que não faz sentido algum, até porque nós ainda podemos votar neles, né? Ou seja, a culpa é nossa. E vamos piorar esse assunto. Quantas vezes nós reclamamos da igreja da qual nós fazemos parte? E a gente não está percebendo que o nosso culto pode parecer frio, porque nós somos frios. O nosso culto pode parecer raso, porque nós somos rasos. A nossa cidade é injusta, porque nós somos injustos. E no final, aquilo que Deus dá para nós é apenas o remédio necessário para que a gente perceba que você pode correr atrás dos seus próprios interesses o quanto você quiser. Mas no final, primeiro, o reino de Deus prevalece, e o resto não prevalece. E segundo, ações têm consequências.
nós vamos sofrer as consequências do quanto nós nos distanciamos do próprio reino de Deus. Porque o reino de Deus é implacável, ele é real e não apenas uma promessa de algo que há de acontecer. A promessa não é sobre a manifestação do reino de Deus de modo como se houvesse algo novo a ser trazido à existência. Não. É sobre subjugar aquilo que nos distrai da realidade eterna que o próprio Senhor criou. Que Deus reina, que Deus manda, e que no final todo joelho vai se dobrar diante dele. Então o primeiro ponto, gente, é a gente entender claramente que o reino de Deus é onde Deus reina, onde Deus reina. E se tem alguma área da nossa vida, ou alguma coisa na nossa caminhada, que Deus não tem reinado, é óbvio entender o porquê que esse negócio é um problema, não apenas para você, mas para o próprio Deus. Lutar com Deus tem um problema. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Não, mas Jacó não ganhou do anjo lá? Ganhou nada, ele só persistiu. E aquilo que ele pediu para o anjo era algo lícito. Ele dizia: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Quem dera a gente fosse obstinado para buscar a bênção de Deus, do mesmo jeito que a gente é obstinado para buscar aquilo que nós mesmos queremos. E ele não ganhou a luta, tá? E o anjo, depois de sair nos tapas com ele lá, mas fala, empatou? E ele encostou o dedo na coxa e Jacó mancou o resto da vida, né? Muito legal isso. Segundo ponto, nós temos consciência de como que esse reinado afeta as nossas prioridades? Esse reino de Deus afeta as nossas prioridades? Na boa, gente, é muito bonito a gente falar que conhece Deus, mas não faz sentido dizermos que fazemos parte do reino de Deus se o reino de Deus não é visto no meio de nós. Esse grau de afetação tem que ser total. E nós não estamos falando nada aqui do tipo, vou largar tudo, vou virar monge. Não, gente, para. Nós estamos falando das coisas ordinárias e os lugares onde Deus nos colocou. No trabalho, no convívio com a família, em cada pequena ação. A dúvida é, o reino de Deus é visto ali? Ou a gente prioriza aquilo que é do nosso interesse, mesmo que tenha que sacrificar aquilo que é o interesse de Deus? Isso é sério. E por último, quais são as implicações práticas de ser parte desse reino? De maneira prática agora, para a gente finalizar, é preciso que haja clareza de que, algo que a gente repete com muita frequência, se o propósito da salvação trazida em Cristo Jesus fosse apenas a individualidade, a coisa mais lógica que haveria é que nós fôssemos levados logo para junto de Deus, na medida em que a gente se convertesse e reconhecesse o senhorio de Cristo. Por que então Deus faz com que você permaneça vivo? Por que então que Deus te coloca numa condição em que você continua enfrentando adversidades, e quando passa uma, igualzinho às crises que eu falei, você já pode preparar que ali mais para frente vem outra, e assim vai indo. Isso é inerente à própria existência e à nossa própria vida. E por que isso? Porque ser parte do reino de Deus é ser parte também do testemunho que esse reino carrega. Ou seja, nós fomos chamados pelo Senhor para fazermos parte dele, mas ao mesmo tempo sermos uma revelação objetiva, de modo que outros possam conhecê-lo. E se Deus não for visto, e o seu reino, através de nós e da nossa própria vida, ele não vai ser visto em lugar algum. Você pode pegar o testemunho mais sobrenatural que você imaginar, mais sobrenatural. Você pega e fala assim, o apóstolo Paulo estava viajando, e de repente teve uma visão, e o Cristo falou com ele, e ele ficou cego. Aí você fala assim, isso aí ele não precisou da ajuda de ninguém. Não precisou? Isso aí foi só para tirar a certeza dele.
Só para Cristo deixar claro que ele existia e que ele era real. Agora, qual foi o próximo passo de Paulo? Ele teve que ser conduzido pela mão, e chegando na próxima cidade, um irmão teve que chegar lá e orar por ele, a vista foi restabelecida e o evangelho foi pregado. Um sujeito chamado Ananias. E que orou para Deus porque ele não queria pregar o evangelho para Paulo. Falou: Senhor, você não sabe quem que é esse cara persegue a tua igreja. E aí Deus fala para o Ananias, fala assim: relaxa, eu tenho um plano. Isso aí é um vaso escolhido, ele vai descobrir o tanto que vai custar para ele sofrer por causa do meu nome. Há casos atuais de pessoas em países de perseguição islâmica que tiveram contato com uma página da Escritura, ou que tiveram um sonho, e que nesse sonho um homem falou com eles que eles deveriam procurar uma Bíblia. Nós estamos falando de casos atuais. E aí essa pessoa foi atrás de achar esse negócio, e essa pessoa se converteu. Aí você fala: está vendo? Não teve ninguém. Aí quando ela se converteu, adivinha o que ela precisou para dar o próximo passo? Encontrar a igreja de Cristo, porque ele precisava de um irmão para caminhar junto. Então, ser parte desse reino implica em ser esse irmão, em ser essa materialização e esta revelação do reino que está em nós, e que agora está sendo oferecido pela própria ação de Deus, para tantas outras pessoas. Mas se o reino de Deus não for visto em nós, ele não será visto em lugar nenhum. Eu quero orar com vocês, para que a gente reavalie as nossas prioridades, para que a gente reavalie o nosso coração, e a gente pense se de fato o Senhor tem reinado na nossa existência. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o nosso coração, e infelizmente isso não costuma ser uma coisa boa para nós. Isso depõe contra as nossas prioridades e a nossa coerência. Porque a sua fidelidade é imutável e eterna, mas as palavras que nós empenhamos com o Senhor, como é difícil mantê-las. Clamamos pela ação do Seu Espírito Santo sobre a nossa existência, para que o Senhor nos ajude nessa caminhada, para que possamos todos os dias permanecer no reino do Senhor, e permanecermos com coerência, de modo que o Teu reino seja visto em nossa existência completamente. Se há alguma coisa na nossa vida, Senhor Deus, se há alguma área da nossa vida onde o Senhor não tem reinado, se há alguma gaveta que nós temos mantido trancada, um lugar onde o Senhor não pode acessar, que o Seu Espírito Santo nos ajude, para que tudo seja colocado aos Teus pés, para que o reino do Senhor se estabeleça sobre a nossa vida completamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.